Isso, é isso aí. É isso aí. Tamo junto. É. Vamos Guzmão, começar. Oi. vamos começar. Os outros seis aqui não apareceram, mas já marquei eles lá no grupo, já mandei o link, mas depois eles Legal. vêm, a gente disponibiliza só para eles. Eles vão conseguir ver depois. Ou se eles entrarem aqui antes de terminar, melhor ainda, né? Né, Se com certeza. Tranquilo. Né, quiser. é um prazer. Eu coloquei esse título aí porque eu tenho várias perspectivas sobre. A Júlia foi embora? Ah, não, ela tá aí. Eu tô aqui, só que eu vou palestrar hoje na minha escola, então eu vou ficar uns 5 minutinhos só pra te dar um oizinho mesmo, porque era você, e depois eu vou sair. Não, Mas, valeu, mas tô valeu. aqui, mas tô aqui um tempinho ainda. Não, tranquilo. Né, eu tenho várias impressões sobre o processo de games e de produção de games e a relação que isso tem com o UX. Né? Então eu coloquei um título que ele é um tanto genérico, na verdade, mas é para a gente pensar um pouco, inclusive junto aqui, né? Bater uma bola sobre o processo em si, né? Por exemplo, o Thiago comentou que está querendo se aventurar em UI para games e tal, papá. Cara, não tem um livro, né? Não sei se 2025 vai sair alguma coisa, mas a gente tem um livro, cara, que eu nem acho que é um livro bom, assim, sabe? De UI para games, de alguém falando disso, sabe? Eu acho que vale a pena ler o livro, mas porque só tem ele, assim, de fato, falando disso. Porque é uma situação, e eu vou trazer algum conteúdo para vocês nesse sentido, de que a construção das ideias resultam em, né? Então você não parte da UI, por exemplo, você parte de uma série de outras coisas que resulta na UI. É quase como é, é, o que a gente chama no design de desígnio da coisa, né? Você faz processos, às vezes até modulares, e aquilo resulta em algo funcional, né? Então, isso sem contar a esfera filosófica, o que a gente pode discutir em torno disso. Então, eu trouxe para vocês hoje, eu acho que até pela proposta, né, Yugi, de falar um pouco e depois a gente ficar batendo papo, eu acho que até a apresentação está um pouco longa, mas eu vou tentar não demorar muito em cada slide, mas vocês podem me interromper a qualquer momento, fazer pergunta. E se for alguma coisa que eu vou ver mais para frente, aí eu peço para você esperar um pouquinho que a gente vai abordar isso no momento aí, tá? Para quem não me conhece, então, eu sou o Guzmão, Cláudio Guzmão, todo mundo só me conhece por Guzmão, na verdade. E eu já atuo na indústria de games desde 2008, no ambiente acadêmico, e desde 2016 com uma empresa de consultoria, e depois, em 2020, eu abri a UX for Indie. Sou mestre em design, então a minha trajetória vem do design de interação, das preocupações lá no começo dos anos 2000 de usabilidade, de ergonomia. Então, era uma área do design que sempre me chamou a atenção, de tentar desenvolver coisas mais acessíveis, né? Ou mesmo coisas que pudessem ser acessadas por os mais variados dispositivos, não só acessibilidade no sentido, por exemplo, de pessoa com deficiência, mas acessibilidade num todo, de como você desenvolve o design para aquele conteúdo, especificamente para que ele possa servir para ser acessado pelos mais variados devices, né? E a partir daí eu vim criando uma trajetória dentro. A partir de 2017 eu vim criando uma trajetória dentro do UX com os estudos mesmo de pesquisa de usuário e etc. Né? Eu tive a grata oportunidade de levar um grupo de alunos para um curso de verão na França, numa escola de animação e games bem bacana, que chama Rúbica. E lá tinha um laboratório bem simples assim de pesquisa de usuário, com equipamentos não muito caros, mas
tipo o suficiente para a gente poder testar. E ali eu entendi que, porra, eu acho que a gente pode levar isso para o Brasil, né? Um laboratório pequeno, uma coisa que atenda estúdios menores e tal. Né? Até hoje eu estou procurando ainda como fazer isso melhor, né? Dada a natureza e a diversidade. Quando a gente fala de estúdios pequenos, a gente não está falando de todos iguais, né? A gente está falando desde os desenvolvedores solo até estúdios que são já maiores, já mais experientes, etc. Então, até hoje, eu ainda estou tentando encontrar ali a melhor forma de fazer isso, mas com o passar do tempo eu vim fazendo várias coisas legais. Dentre elas, o ano passado, eu acho que foi uma coisa muito importante, foi ter coordenado o laboratório da SPCine de playtest. Então, o primeiro laboratório público do país que ofereceu playtests para os estúdios de São Paulo e em algum momento a gente ofereceu isso para outros estados também, quando tinha uma certa ociosidade do laboratório, assim, né? Então foi um trabalho muito bacana, a gente capacitou 20 testers, e eu vou falar um pouco mais disso para frente. E foi muito bacana, porque foi uma experiência incrível de proporcionar e levar a palavra do UX para estúdios que nem pensavam nisso antes e saíram de lá, de um playtest, com uma impressão da importância do playtest, né? E também eu acho que outro ponto, outra coisa legal que a gente desenvolveu foi a capacitação no Rio Grande do Sul com a AD Jogos, né? Pelo Sebrae e tal. Então atendi vários estúdios lá e que culminou no final para montar um laboratório de playtest também na Universidade de Caxias do Sul. Então foi um processo muito bacana e que hoje eu sinto que a galera já sabe mais o que é UX, o que é UI, o que é um playtest, etc. Então eu vou passar para vocês aqui hoje algumas impressões sobre isso e que envolvem esse olhar, né? De que o UX não é uma coisa vaga, né? Mas ele é um processo que faz parte, que permeia a pipeline de projeto de games o tempo todo, né? Então eu vou defender algumas coisas aqui e aí a gente vai trocando uma ideia, porque a noite é uma criança, né? Então vamos lá. Primeira coisa é isso, né? Games como produto. Eu acho que tem uma situação que é de você pensar não no sentido de que, porra, mas a gente é obrigado a fazer jogo lucrativo, a gente é obrigado a abandonar nosso propósito, a nossa paixão, o nosso sonho, porque o jogo precisa vender. Não, a gente pode escolher falir também. Né? Eu acho que a gente pode escolher um monte de coisas, né? Mas o grande lance é que o X ele é um catalisador que ajuda você a conectar esse sonho com essa lucratividade. Isso é uma coisa que fez parte aí da pesquisa do meu doutorado, que eu não terminei, eu abandonei o doutorado, mas durante 2 anos eu pesquisei isso. E a gente tem aí muitos indícios de que o UX pode sim reduzir o risco do seu investimento num jogo que é caro, é demorado, é exaustivo, validando etapas e tornando esse teu sonho mais sólido, entendeu? E é por isso que ele seria lucrativo. Então não tem a ver com abandonar o sonho, etc. Então, essa é a primeira coisa que eu queria dizer, porque vocês ouvem o tempo todo, eu garanto, que, não, jogo é um produto, jogo é um produto, jogo é um produto. Mas a gente precisa entender, mas como se faz um produto, né? Então, o que eu vou advogar hoje aqui é muito mais pelo design do que qualquer outra coisa, né? Acho que é importante também eu colocar esse para vocês saberem de onde que eu estou falando, né?
qual que é meu ponto de vista. Então, quando eu penso nisso, eu preciso primeiro, né, entender se eu tenho um problema e que para design a gente entende que problema também é uma oportunidade, né, e que problema não é algo tipo, preciso pagar o aluguel, não tem dinheiro, né? Problema é algo, é muito mais para gente que trabalha com pesquisa ou com design. O problema para nós é uma pergunta, né? Quando a gente começa assim, e se isso acontece por causa disso ou daquilo, né? Por que que essa coisa se dá dessa forma? Por quê? Por quê? Por quê? Então a gente entende que problema é assim, e ciência se começa assim também, né? Puxa vida, eu tenho uma observação e eu falo assim, pô, esse fenômeno aconteceu por quê? E aí começa a ciência. Quem não conhece ciência acha muitas vezes que isso é o fim da coisa, né? Ah, limão cura câncer. Eu acho que limão cura câncer. Para influencer, para jornalista, para não sei quem, pronto, limão cura câncer. Mas a ciência nem começou, sabe? É o começo de tudo essa pergunta, né? Será? E se eu fizer isso, né? Então a gente precisa entender esse processo de imediato. Se eu tenho uma oportunidade. Isso vai diminuir o seu risco e vai te ajudar no design, né? Então, eu olho e falo assim, puxa vida, tem players que têm um desejo de jogar determinadas coisas. Então vamos olhar. E se eu desenvolvesse? E se meu sonho atendesse essa coisa? E se eu juntasse essas peças, né? E aí a gente vai ter um caminho já um pouco mais adequado, né? Ou eu posso pensar estrategicamente mesmo desde o começo. Fala assim, meu sonho nada, eu quero mesmo ser bem sucedido com o meu estúdio, né? Poder contatar uma galera, né? Então eu vou fazer jogos que dão dinheiro, de repente. Eu vou ter um modelo de negócios de jogos que dão dinheiro. O que eu vou fazer para fazer? Né? Então, isso não está muito em pauta aqui, as suas escolhas, mas independentemente de quais forem as suas determinações, o seu propósito para começar um jogo, é importante a gente entender que esse jogo deve partir de um problema, de uma pesquisa, de uma dúvida, de uma pergunta, né? Que se converte numa oportunidade muitas vezes, né? A divergência e convergência. Então, eu vou tocando o barco aqui para gente, porque a gente vai chegar no teste, a gente vai chegar no playtest, na avaliação e tal, né? A divergência e convergência, em termos de processo criativo, nada mais é do que nada mais é simplificar demais, né? Mas em termos de processo criativo, é assim: a divergência é porque no começo do meu processo criativo eu preciso ter quantidade. Quantidade de ideias é melhor do que qualidade em cada ideia, né? Então, essa é a divergência. Depois eu começo a convergir. Eu vou eleger algumas métricas, vou eleger alguns requisitos, algumas restrições que talvez eu tenha, não tenho grana para isso, ou não posso fazer isso, quero fazer um jogo 18 mais para criança. É impossível, né? Então, eu vou ter que trabalhar com esses dados e aí eu vou começar a filtrar essas ideias para chegar de uma maneira convergente nas melhores soluções de design, né? Pensando nisso, a partir daí eu preciso enfrentar a prototipagem, os testes e o processo que a gente chama de processo iterativo, que é bem popular esse termo hoje. Não é interação, mas sim iteração, né? Ou seja, um processo repetitivo e progressivo, né? Que eu ando a partir dessa movimentação, eu ando e vou avançando com a validação e o refinamento dessas ideias, né? E aí preciso, como eu já disse, métricas para validar, né? E eu queria já trazer aqui uma questão, né? Quando a gente pensa nesses processos, a gente está pensando
que o teste ou o playtest, ele não é um fim, né? Ou ele se resolve em si mesmo. Ele é parte de um processo, né? Então, o playtest é uma ferramenta. Eu vou voltar nisso depois, mas é importante a gente entender desde o começo. A UX for Indie, por exemplo, ela não faz playtest. Ela faz estudos que usam playtests como uma ferramenta. Porque eu tenho vários tipos de testes e tem testes que nem são play, né? Porque não tem jogo ainda, né? Aí, o ideal é a gente começar com uma pesquisa de mercado, uma pesquisa da experiência que eu quero oferecer, né? E entender que design é centrado no usuário. Design contemporâneo é centrado no usuário. Se eu voltar lá na escola de UME, pós-guerra, pós-segunda guerra, né? Eu tinha uma forma de fazer design que era centrada no produto ainda, né? Estou generalizando, tá, gente? Antes que alguém diga, não era bem assim. De maneira geral, eu tinha uma necessidade muito forte de bens duráveis. Então, uma geladeira, um fogão, um secador de cabelo, precisava durar muito tempo, é pós-guerra, as pessoas não tinham recursos. Então, eu precisava reconstruir países, etc. E com isso, eu preciso de bens duráveis. Até o termo virou bens duráveis depois. Como o usuário vai se relacionar com esse produto, não interessava muito, né? Se existia ergonomia, se existia usabilidade, se existia acessibilidade, não era o foco. O foco era o produto ser mais eficiente naquilo que eles propõem a fazer. Um liquidificador deve bater as frutas e fazer uma vitamina. É isso, né? Yugi, deixa eu te uma coisa que eu lembrei. Eu só estou com um monitor hoje, então eu não estou vendo o chat aqui ou qualquer coisa. Se vocês puderem, quiserem falar, me dá um salve aí, tá? Porque só estou vendo a minha apresentação. Show. Entrou 4 pessoas. Sejam bem-vindos aí, galera. Né? Se você quiser que eles se apresentem. Não, vamos mais para frente. Beleza. Né? Só para não perder aqui. Então, o design centrado no usuário é um advento contemporâneo. Né? O liquidificador, ele já não... Ele tem que bater a fruta adequadamente. Mas ele já tem outras funções. Né? O secador de cabelo, por exemplo, já tem outros conceitos adequados para ele. Né? Eu tenho uma preocupação com tipos de cabelo, eu tenho preocupação com temperatura, eu tenho preocupação com ergonomia, né? Porque pega uma cabeleireira, trabalha o dia inteiro com o produto, ele não pode ser muito pesado. Então eu já tenho um olhar, não só o secador de cabelo tem que secar o cabelo, mas também eu já tenho uma preocupação com o usuário. E então, por que games seria diferente? Né? Por que games seria diferente? Né? Afinal, games é uma experiência que eu ofereço para alguém. Né? Portanto, quanto melhor eu atender esse jogador, mais engajamento eu tenho, e isso importa em todas as esferas. Né? O que a gente espera de um jogo lançado é que tenha engajamento. Né? Alguns modelos de negócios só sobrevivem por conta do engajamento. Né? Se eu pegar um jogo hyper casual, hybrid casual ou casual, ou modelos de negócios correlatos, né? Por exemplo, anúncio, compra dentro do jogo e etc. Se eu não tiver engajamento, eu não sobrevivo. Né? E aí eu tenho que criar várias formas de atender isso. Mas os jogos premium também precisam de engajamento. Imagina que você lança um jogo premium por multiplayer. Se não tiver ninguém jogando, não tem multiplayer. Né? Então eu preciso pensar em como atender esse usuário. Por isso que a preocupação. E acima de tudo, eu preciso me perguntar, né, de certa forma, o que é uma experiência, né? O que é uma experiência de fato? Alguém arrisca
definir o que é uma experiência? Acho que é alguma coisa que provoca uma coisa voltada, Desculpa, uma coisa cortou. mais voltada pro lado emocional, né? Provoca uma emoção, um sentimento, ou uma provocação, né? Que te incentiva a pensar às vezes. Perfeito, perfeito. Né? Eu vivi para ver essa resposta. Eu falo, né? Porque é muito bacana a gente pensar que, primeiro, quando eu falo de user experience, eu estou falando de uma questão emocional. Eu estou falando de cognição. Né? Eu estou indo beber na fonte da neurociência, inclusive. Né? Então, é muito importante a gente entender que aquilo que eu ofereço para o player é algo que mexe com as emoções dele. Né? Mexem com a cognição dele. Então, mesmo que eu esteja focado numa plataforma que exija destreza, tipo Celeste, esteja focado numa questão motora, eu estou trabalhando ali questões emocionais, questões cognitivas. E eu acho que também isso é bem importante a gente discutir, porque construir esse raciocínio é muito interessante. Quando eu penso, games é um produto interativo, né? É um produto interativo. É um meio interativo. Então eu preciso pensar que as pessoas interagem por esse meio, né? E isso tem um fluxo, que é o que a gente chama, ou pode chamar também, de um diálogo interativo, né? Então alguns autores, a Price, por exemplo, do design de interação, ela vai falar que é um diálogo de fato. Você tem o player faz algo, tem o processamento pelo meio, atinge um objetivo, esse objetivo tem um feedback que volta pelo meio e fala com o player, né? E, portanto, eu tenho um diálogo com o meu objetivo final ali, que no nosso caso é um jogo, e objetivos dentro do jogo, mediados pelos devices no meio do caminho. Se estou jogando no PC, eu tenho mouse, teclado, monitor e o próprio jogo, sistema operacional e etc., que vai numa cadeia participando dessa conversa. Né? Além de tudo, você vai ter, em alguns teóricos do design, que vai também falar que o design é um discurso, ou seja, quando eu faço um produto, eu quero dizer algo para alguém. Pode ser uma crítica, pode ser uma funcionalidade de fato, atender um problema, mas pode ser até uma ironia. Né? Imagina, eu como designer posso desenvolver uma cadeira que não dá para sentar, por exemplo. Então, pode ser uma provocação, né, que eu faça com as pessoas para elas pensarem sobre isso. Por isso que tua resposta tem muito a ver. Muito bem. Por que a gente precisa testar? Porque a gente não é o público-alvo. A gente pode ser que a gente faça parte do público-alvo. E agora eu lembrei que eu esqueci de pôr um slide aqui, então eu vou falar. Né? A gente precisa testar porque nós não somos o público-alvo, nós somos devs, nós estamos com o chapéu dos devs. A gente precisa ouvir as pessoas que vão jogar. Né? A gente pode obter insights dos mais variados com os mais variados tipos de jogadores. Né? A gente pode convidar amigos para jogar, a gente pode convidar outros devs para jogar e etc. Mas o mais importante é a gente entender que a gente precisa dialogar com o público-alvo que eu espero atingir. Essa é uma questão complexa, mas será exigida de vocês em qualquer pitch que vocês fizerem para investidores. Será exigida saber qual é o teu público-alvo e qual que é o tamanho desse público. Né? Então, o que a gente costuma pensar é isso. Eu testo um jogo porque eu preciso reduzir risco, eu preciso ter mais eficiência nos custos. Né? Então, pensa um dev solo, ele não tem fôlego para ficar 4 anos desenvolvendo. Né?
O cara do Stardew Valley fez isso, 7 anos, sei lá. O que mais? Cara, não é o ideal, tá? Né? Eu posso obter opções de desenvolvimento aprimoradas, vantagens de marketing e construção de comunidade e engajamento. Por que tudo isso importa? Porque o teu jogo precisa validar todas essas questões. Né? Então eu vou procurar testar então com o meu público-alvo. Um parêntese sobre público-alvo. A gente precisa entender que games a gente ganha por cópia, né? No jogo premium. Então você precisa vender muito para cobrir os custos de desenvolvimento, ter um lucro, sobreviver, né? E sobrar dinheiro para você manter o seu estúdio numa próxima empreitada, para fazer um próximo jogo. Então, se você não olha para esses riscos e tenta acelerar esse processo, você tende a ter problemas ao longo da trajetória. Então, quando eu olho para falar o tamanho do meu público e quem é o meu público, eu falo assim, mas meu público é todo mundo, porque dos 8 aos 80 pode jogar o meu jogo. Sim, isso pensando em padrões de consumo, ou como marketing define público-alvo, sim, e seria um problema você pensar em todo mundo. Né? O marketing vai falar que você precisa ter um público-alvo primário para acertar, por isso chama alvo, secundário, porque daí eu abro um pouco mais, e até terciário, que eu abro ainda um pouco mais, tipo Coca-Cola, fazer uma coisa de massa que todo mundo toma, né? Então o marketing vai sempre olhar e ser mais específico. Em games, mas todo mundo pode jogar o meu jogo. Por isso que a gente discute os arquétipos, né? Eu não sei se tem espaço para um chat de texto aqui, Yogi. Tem um chat, sim. É que eu envie alguma coisa? Não, eu queria que vocês visitassem um site chamado Game Refinery. Game Refinery, de refinaria. Nesse site, vocês vão ter... É uma plataforma e tem já um bom conteúdo gratuito, embora os mais importantes sejam pagos, mas tem um bom conteúdo gratuito. E ali você pode perceber os arquétipos que a gente fala. Se o jogador ele é mais competitivo, se ele é mais social, né? Então, eu não vou entrar muito nesse mérito hoje, pelo menos não agora, né? Mas os arquétipos nos ajudam a desenvolver para o arquétipo. E aí todo mundo que se encaixa naquele arquétipo vai, em tese, estar inserido. Nem sempre a matemática fecha certinho assim, né? Porque, por exemplo, eu posso ser um jogador competitivo e gostar de shooter, mas de repente eu estou ficando já meio velho, né? Enxergando meio mal, e tá difícil eu competir, e aí eu vou abandonar, né? Muitas vezes o jogo, né? Não dá para mim, né? Então, mas eu estaria tentando atingir um público cada vez mais desenhado, tá? O que mais? Aqui um parênteses, né? Sobre quality assurance. Então, muitas pessoas entendem que teste é QA. E QX e QA é a mesma coisa. Né? Eu sou muito procurado para fazer assim. Falam assim, olha, a gente está precisando de QA. Eu gostaria de avaliar o engajamento do jogador. Eu queria saber se o jogo está divertido ou não, e etc. Isso não é função do QA, tá? O QA, a função dele é olhar para a funcionalidade técnica. Né? Então a gente chama de QA funcional, por exemplo. É algo que eu estou testando para ver se funciona. O jogo instala? O jogo tem bugs? O jogo tem problemas de arte, por exemplo? Textura fora do lugar, iluminação quebrada, né? O personagem, a animação tá quebrada, o som não está funcionando.
problemas de localização, a tradução funcionou, não funcionou. Tudo isso é funcional. Não tem a ver com a experiência. O QA ele não está ali para isso, né? Então, essa é a primeira coisa. A gente chama de playtest para user experience, porque eu quero avaliar o gameplay, eu quero avaliar a performance do jogador dentro do jogo, do ponto de vista da experiência. E QA a gente chama de teste de QA, porque aí a gente está testando a máquina, a gente está testando o software, a gente está testando o jogo como uma ferramenta, assim, né? Então, ela está funcionando? Então, essa é a função do QA. E aí tem um outro impacto, né? E escrevi bem errado aqui, né? Playtester versus tester. O playtester, ele é o nosso público, é o nosso jogador. Eu quero avaliar a experiência. O tester é um profissional de teste. Então, eu não vou fazer QA com o meu público-alvo, porque ele nem sabe fazer isso. Ele nem sabe como reportar um bug. Ele vai falar, ó, o negócio não está funcionando. Isso não serve para os devs, né? Para os devs serve o quê? Serve eu falar, olha, nesse momento aqui você tem uma textura fora do lugar, ou nesse momento aqui eu tenho um glitch que permite que o jogador passe por uma porta que ele não deveria conseguir passar, né? E, portanto, você precisa corrigir esse problema, né? Então, quando a gente tem essa questão que é uma dúvida comum, né? Os objetivos, já expliquei, né? Os objetivos são diferentes. Um eu estou avaliando a experiência, o outro a funcionalidade. E os procedimentos também são diferentes. Por isso que a gente precisa de um profissional de teste para fazer QA, né? Inclusive, a gente tem um teste de QA que a gente chama de ad hoc, né? Ad hoc, com H. Esse teste ad hoc, ele é um teste livre. É aquele teste que a gente chama de quebrar o jogo. Porque o QA também é o seguinte, eu faço uma rotina de testes, né? Eu crio um roteiro para o cara testar. Você precisa fazer isso, testa isso, testa isso, testa isso. O teste ad hoc, eu não faço nada disso. Eu falo, ó, entra no jogo e joga. E procura os bugs. Se for alguém que não tem experiência em QA, eu vou gastar muitas horas para fazer as coisas, né? Então eu preciso de um tester experimentado, porque esse cara sabe o que procurar, né? Ele vai olhar o teu cenário e falar assim, já sei, ali vai ter um problema, ali vai ter um problema, né? Porque, inclusive, ele tem alguma experiência com game dev também. Às vezes tem experiência com 3D, com programação, e esse cara vai saber, né? Tá bom? Então, é importante a gente saber essa diferença. Ambos os processos são fundamentais na rotina de desenvolvimento de um jogo. Você jamais vai entregar um jogo quebrado para o seu público no lançamento. Portanto, você vai ter que fazer isso. Segundo, UX, você, tanto quanto possível, vai também melhorar a experiência a partir desses testes. A gente tem aí uma ideia de orientado a dados, né? Eu estou correndo um pouco para a gente depois poder conversar, tá? Mas a gente tem, então, essa questão, né? De tudo é orientado a dados hoje. Até as coisas ruins, né? São orientadas a dados. Então, você pode, inclusive, piorar uma situação, né? Você pega a Netflix, percebeu isso e parece que está melhorando. Ou seja, ela ficava lendo o comportamento dos usuários e colocando mais coisas do mesmo tipo para aqueles usuários. Isso impede que determinados usuários conheçam outras coisas, porque só me é ofertado aquilo que eu já consumo, né? E isso é um problema para os negócios, né? Eu preciso consumir uma certa diversidade. Então, orientado a dados, devemos entender com muito cuidado, mas é bem importante que a gente realize esses playtests e tenha dados que a gente possa estudar. Por isso que a gente costuma dizer que, como eu disse antes, eu faço estudos, porque aí a gente pega esses dados e vê a coerência deles com o vídeo de gameplay que a gente gravou, o comportamento do usuário lá dentro, né? Em algum momento as expressões faciais eu posso medir, né? O questionário que o usuário respondeu, e aí eu junto tudo isso e a gente estuda, para a gente ver as coerências, né?
E por meio deles, a gente vai seguir um caminho no qual isso não vai substituir a tua visão sobre o produto, e esse teste não substitui uma direção criativa do jogo, mas ela suporta uma direção criativa, né? Ela te dá mais informação sobre o que as pessoas estão compreendendo daquela experiência, que é tão, às vezes, particular de cada usuário, né? E aí eu tenho uma questão que é a validação, né? Eu tinha uma ideia X, a partir do problema dos playtests, eu descobri algumas coisas, né? E aí eu trago um gráfico aqui que é muito legal sobre pesquisa de usuário, né? Que eu preciso entender esse problema, né? Eu preciso entender não só o problema, mas entender como problema, né? Isso de fato é um problema, né? Então quem sabe isso é você, né? Porque às vezes não é um problema, você não vai sair mudando o teu jogo porque você tem um feedback dos usuários. Por isso que é perigoso vocês só trabalharem na esfera do joga o meu jogo aí e me dá uns feedbacks. Porque tudo pode ser enviesado e tudo pode estar errado, né? Na verdade, o que você precisa é pegar isso e analisar e pensar e falar, putz, eu acho que do ponto de vista de design, por isso que o gráfico traz aqui, você precisa pensar em decisões de design. Então entendi, bom, de fato isso é um problema, então eu preciso mudar. Outra coisa, eles acham que é um problema, não é. Onde está o erro? O erro está na forma como eu criei a mensagem, né? Então eles estão entendendo um problema que não é um problema, né? Então eu preciso melhorar, eu preciso aprimorar esse, né? E não tirar, né? Percebe? Eu preciso de uma reflexão de design, né? E aí depois eu faço um teste na volta, que a gente costuma falar tanto em QA como em UX, de um teste de regressão, né? A gente fez um teste, levantou problemas, corrigiu coisas, faz o mesmo teste de novo para saber se aquelas coisas foram corrigidas e se essa correção impactou outras, né? Às vezes você conserta uma coisa, quebra duas. Então é bem complicado, né? A gente precisa sempre fazer esse teste. Por isso, uma informação que é bem importante em alguns casos, em alguns projetos gigantes, eles chegam a destinar 15% ou até 20% do orçamento só com testes, seja de UX, seja QA, né? Então, se você está investindo 1 milhão no seu jogo, é quase como 200 pau, é só teste, entendeu? É óbvio que no universo de 1 milhão de financiamento, as empresas não vão investir 20%. Né? Vão investir 5%, 3%. Mas num projeto gigante pode chegar a 15%, dada a importância dos testes. Tá? Beleza? O que mais? Então, quando a gente enfrenta essa pesquisa da experiência do usuário e pensa design para essa experiência, né? Acima de tudo, eu preciso tentar entender quais são os modelos mentais, né? Então, os modelos mentais é aquilo que o usuário faz não só porque ele acredita que é o certo, aquele comportamento, mas porque já está no DNA dele aquilo, por uma série de razões. Sejam razões sociais, culturais, familiares, etc. Ele nasceu em determinados modelos, né? Uma coisa que é bem legal a gente entender, né? Eu assisti uma palestra uma vez em que era um indiano, né, do marketing e design, que ele comentava o seguinte, né? Falava, gente, qual que é o tratamento para diarreia? Vocês sabem, não? Qual que é o melhor tratamento para diarreia? Eu sei que é um assunto meio franco, mas é interessante. Não, é que eu tô pensando mesmo.
O melhor tratamento para diarreia é a hidratação, né? Ao contrário do que as pessoas às vezes podem imaginar. É hidratação e de preferência com soro caseiro, né? Então, quando eu sou acometido por isso, a primeira coisa que eu faço 1 litro de soro caseiro. É quase como no dia seguinte eu já estou bom. Porque é sal, açúcar, água, e é isso. Né? Ao contrário do que o senso comum ou o modelo mental antigo falava, come biscoito cream cracker, come batata, porque você precisa trancar o seu intestino, porque ele está vazando. Não, é o contrário. Só que o modelo mental não deixa você entender, quer dizer, desculpa, o modelo mental nesse caso, o indiano comenta, ele fala, porra, o modelo mental diz o seguinte, como é que eu vou pôr água num balde furado, né? Então, eu preciso tampar o furo. E, na verdade, é o contrário. Você precisa hidratar de fato. E na Índia, ele comentava à época, falava, você tem milhares de mortes por ano por diarreia, porque as pessoas não fazem tratamento. Que é um tratamento quase que gratuito e de conhecimento de todos. Mas o modelo mental não deixa você avançar. Então, vejam o desafio que a gente tem. A gente precisa, por meio da pesquisa de usuário, entender o modelo mental desses jogadores e criar soluções que quebrem esse padrão de alguma maneira. E muitas vezes você não vai quebrar necessariamente, você vai precisar enganar o jogador para fazer ele acreditar que ele tem que tomar o soro caseiro, sabe? Né? Então, por isso que a pesquisa ela é fundamental. E a gente pode fazer a pesquisa das mais variadas formas, né? Tá? A gente vai, em determinado momento de projeto, a gente vai fazer um tipo de pesquisa para validar coisas distintas, né? Então, se eu pegar aqui no processo de ideação, veja, o que eu tenho na ideação, né? Muita gente inexperiente, né? Muito dev inexperiente, ele vai já sentar na frente da engine, seja ela qual for, e já vou fazendo meu jogo. Nossa, meu jogo está incrível. Né? Eu vejo os posts nas redes sociais. Né? Nossa, comecei um jogo hoje, olha que legal aqui e tal. E aí você percebe que, ok, é legal, mas é legal, valeu o esforço, parabéns. Mas o teu jogo aparentemente não tem nada de especial. Né? Como é que a gente faz isso virar especial? É que é a mágica do UX design, do design de games, né? De um projeto mais sólido. Né? Então, eu vou chegar aqui no começo, na ideação, tenho uma ideia de fazer um jogo hack and slash, de unicórnios e tal, com personagens fantásticos, não sei. Né? Mas eu quero que seja algo significativo. Então, eu posso começar a produzir materiais mais baratos, tipo, baratos entre aspas, tá? Mas vamos supor que você tem um artista participando ali com você, ele já pode fazer storyboards para você entender a câmera, que é mais legal, testa 2 câmeras ali, né? Cria 2 situações no papel de 2 câmeras, concept de personagem, pedaços de roteiro, tudo isso ali eu vou desenhando isso até de maneira analógica, tá? E aí eu consigo fazer, eu posso testar com os jogadores como um grupo de foco, porque eu não tenho jogo ainda, né? A partir daí, eu posso já ter validado, puta, o universo é legal assim, alguns personagens são legais assim, a galera curtiu, a galera entendeu, então vou fazer uns primeiros protótipos jogáveis. E aí eu vou seguindo na pré-produção, tá? Onde, para cada momento, eu vou ter um tipo de teste diferente, com focos diferentes. Né? Por isso que a gente entende o seguinte, que eu não vou fazer um único teste de UX, eu vou fazer alguns testes ao longo da pipeline, né? Para ir validando essas questões todas. Tá? Isso daí vai ficar com... Vocês vão ter acesso depois, então... Eu acho que ficou tempo suficiente na tela aqui, mas quem quiser isso depois eu mando a apresentação para vocês, tá?
só para a gente não tomar muito tempo aqui. E aí, como eu disse, né, começar cedo. Eu posso testar concepts. Pré-produção, eu já vou para protótipos, vertical slice. Para quem não conhece o termo, vertical slice é uma metáfora a um bolo confeitado de aniversário, por exemplo, né? Onde uma fatia, mesmo que pequena ou estreita, me dá uma possibilidade de saborear o que o bolo é, né? Então a gente deixa de falar de demo, que é uma coisa vaga, o que tem que ter na minha demo, e passa a adotar o termo vertical slice, ou seja, eu tenho que oferecer de uma maneira curta tudo de melhor que o meu time pode entregar, porque isso vai servir para validar com os usuários, né, um gameplay com tempo curto de gameplay ali, né, ao mesmo tempo em que eu vou também fazer um approach a publishers e etc, para mostrar isso no meu pitch e mandar para publishers para eles jogarem e etc. Mas aí eu preciso ter tudo de melhor ali, né? E o processo iterativo é isso, né? Eu vou conceituar, eu vou prototipar, eu vou fazer um playtest, eu vou avaliar, tomar decisões de design, conceituando de novo e vou voltar para o protótipo. E essa é a parada, tá? O que eu posso validar aqui, né? Para o Thiago, que faz já interface para apps e tudo mais, né? Já deve ter, talvez, conhecido aí as heurísticas, né? As heurísticas são, vamos dizer assim, são grandes statements, assim. Está me fugindo o termo exato, desculpa, mas são mandamentos, vamos pensar assim, são mandamentos dos quais eu deveria entender, ou deveria atender, né? Então, quando eu falo assim, visibilidade e status do sistema, eu preciso dizer para o jogador o que está acontecendo, né? Vejam, então eu não estou falando, vou criar uma UI, vou criar uma barra de vida. Não, eu preciso entregar o status do sistema, né? Eu preciso fazer o jogador entender o que está acontecendo com ele, né? O que ele tem de habilidades naquele momento, o que ele pode usar para combater. E aí, dependendo do gênero, eu vou ter que entregar informações diferentes, né? Então, eu sei que é uma questão que eu tenho que entregar, né? Eu tenho que, por exemplo, pensar em consistências e padrões. Então, se eu usei determinado estilo de botões, né? Se eu uso um tipo de botão para cancelar algo, eu não posso usar esse mesmo estilo para validar algo, porque são duas operações distintas. Eu posso estar prejudicando o usuário e tal, né? Então, eu preciso entender que alguns processos e algumas regras eu vou usar que vai resultar numa interface, que é o que eu disse no começo, né? Então, prevenção de erros antes do jogador cometer alguma coisa que vai deixá-lo insatisfeito, eu já vou prever isso da melhor maneira possível. E um parênteses legal aqui. O próprio Jacob Nielsen, que é um cara que meio que criou esses mandamentos, quando ele fala de games, ele faz uma ponderação que é bem importante para nós. Se a gente pensar em qualquer sistema interativo, a função do UX design, acessibilidade, UI design, é tirar barreiras, é deixar mais fluido, né? Deixar mais entendível. As pessoas se sentem confiantes em interagir com o sistema e fazem isso de maneira fácil. Para jogo, não, né? Nossa função é colocar obstáculos, porque faz parte de cumprir determinado objetivo, eu vencer desafios, eu vencer obstáculos. Então esse é um cuidado que a gente precisa ter na interpretação dessa passagem, beleza? E pós-produção, eu vou testar nos finalmente, né? Então vou criar infraestruturas e criar situações que eu possa testar isso, tá? Seja nas nossas instalações específicas como essas, sejam remotamente usuário na casa dele, com outros tipos de testes, tá? E
como testar, né? Eu preciso planejar esse teste, eu preciso pensar em como ele vai se dar e o que eu vou fazer depois, né? Então, eu preciso decidir se é remoto ou presencial, eu preciso preparar a build. O que é incluindo triggers? Eu tenho plugins para a engine que me ajudam a gerar dados. Então, olha, o usuário ficou aqui muito tempo, o usuário não conseguiu atingir determinados objetivos simplesmente e tal. Né? Eu tenho que fazer a recrutamento e seleção dos testers, que a gente chama de triagem. Né? Então, preciso perceber que para aquele objetivo de teste, se os usuários são aqueles mesmo que eu quero conversar. Né? Documentação, preparar equipamentos para gravação e etc. Né? Durante, eu preciso receber os testers, tem toda uma questão de deixar os testers à vontade e tal. Né? Eu preciso de um moderador, um facilitador, observadores, questionários, etc. Então, eu preciso pensar nisso. E depois, onde eu vou armazenar as coisas, vai ter vídeo e gameplay, é um volume grande de imagens, como é que eu vou analisar esse material? Né? Eu vou enviar para o cliente, como é que vai ser? Né? E a partir dessas evidências eu faço os relatórios. Tá? Beleza? Dupliquei aqui, né? Enfim, esse é um exemplo do que a gente entrega normalmente. Né? Eu estou dizendo aqui que é um problema sério. Né? Apenas um dos 10 jogadores não completou o primeiro mundo, enfim. E aí eu vou dando sugestões de insights aqui. Tá? Na verdade, tem um erro aqui, porque, na verdade, apenas um dos 10 jogadores completou o primeiro mundo. Então, eu poderia dizer que tem um erro muito, muito grande nesse teste aqui. Tá? E aí, rapidinho aqui. Né? Alguma pergunta até aqui? Beleza. Tranquilo. Como eu falei de design, né, eu queria trazer. A gente tem várias questões sobre design. A gente tem, para quem não está ainda na indústria e pretende entrar, precisa ter consciência de que fazer jogo é uma atividade complexa, é uma atividade sistêmica que envolve vários atores. Então, eu tenho programação, animação, efeitos sonoros, efeitos visuais, som, trilha sonora, narrativa. Vocês já devem ter percebido isso, né? Mas o que eu disse para vocês no começo é justamente que algumas questões elas vão conduzir melhor as suas decisões que outras. Outras são execuções, né? Eu tomei uma decisão de design, eu preciso programar. Né? Eu tomei a decisão de design, eu preciso rever certas questões, de repente direção de arte, etc. Né? Mas eu estou pautando ali pelo design. Então, tem alguns autores que vão, inclusive, falar assim, o difícil não é fazer um jogo, o difícil é fazer design do jogo. Né? É você projetar isso e validar isso com sucesso depois. Né? Então, uma das questões que a gente pode fazer, e esse é um exemplo que fica bem fácil para vocês entenderem, por isso que eu trago, uma das questões, quando a gente pensa em UX e design, é o que a gente chama de Gestalt, e o que o Donald Norman vai chamar de affordance. Affordance é um termo que diz o seguinte, né? Basta eu olhar para determinadas coisas e eu entendo como aquilo funciona. Né? Então, se você consegue trazer isso para o seu jogo, você já ganhou muito dessa condução da experiência e de outros elementos do UX design ou da usabilidade e acessibilidade que eu preciso controlar. Então, eu posso diminuir, por exemplo, engrandecendo a experiência do usuário, a assistência. Então, se eu pego um jogo como Uncharted, por exemplo, ele é bastante conduzido ali. Né? Eu vou bater o olho, eu sei que eu posso subir em tal lugar. Né? Agora, se eu crio uma estratégia dos affordances,
eu vou no mínimo bater o olho e falar, porra, eu já entendi que eu posso subir, então eu posso diminuir a condução e deixar o jogador um pouco, ter a sensação de que ele está um pouco mais no controle. E isso também, lá na outra ponta, é o que faz o jogador engajar mais, né? Vejam, o jogador, ele gosta de se sentir no controle, né? Ele gosta de entender o que ele tem que fazer. Em alguns casos, ele gosta de perceber que a tomada de decisão dele importa no jogo, né? Então, os affordances trazem isso, né? Um exemplo clássico disso é que qualquer criança vai lá e mexe numa chave, porque ela parece estar no DNA, né? Eu consigo mexer nisso. Um bebê faz isso, né? Uma maçaneta, eu olho essa maçaneta em L, eu sei que eu posso abaixar. Cachorros fazem isso, né? Então, você tem uma visão sobre o produto que entrega o que pode ser feito. Eu tenho um seletor giratório, né? Eu tenho uma cadeira, eu posso pensar que eu posso colocar uma caixa numa cadeira, mas a gente sabe que batendo o olho seria um espaço que eu posso sentar. Né? E quando eu penso em affordances no game design, eu vou tentar usar as estratégias de design, de gestalt, de direção de arte, inclusive, para afetar o level design, né, a ponto de que, porra, eu vejo 2 pilastras aqui, eu tenho uma luz incidente, eu tenho, a princípio, batendo o olho, eu tenho um bloqueio, falo, porra, eu só posso ir por aqui, né? E esse é um exemplo de várias outras coisas que eu posso fazer em termos de cenário, em termos de level design, para conduzir o jogador para ele acessar onde eu quero que ele acesse. Tem jogos que eu vou deixar isso mais livre, né, um sandbox, por exemplo, né, que vai atingir um outro perfil de jogador, mas tem outros que eu quero conduzir mais, como Uncharted, Lara Croft, né, Tomb Raider e etc. Né, entre outros. Né. The Last of Us é bastante conduzido também, né? Então, eu uso aqui o olhar do jogador, né, para dizer, olha, eu acho que eu tenho que ir por aqui, né? Obviamente que como jogo, né, os jogos, né, são sobre progressão, eu começo aprendendo tudo isso um pouco no começo, e em algum momento isso vai ser mais orgânico, né? Eu vou entender no jogo que já está ali e passa a ser automático essa ação, né? Então, eu posso usar outras coisas, como a linguagem de câmera, né, profundidade de campo, embaçar o fundo e revelar o que está mais na frente, ou vice-versa, para poder fazer com que o jogador olhe para onde eu quero que ele olhe. Né? Ou colocar um sinal, né? O Uncharted vai pôr lá um brilhinho e vai fazer um efeito sonoro para quando você está meio perdido. Né? Então, é bem importante a gente pensar nisso. Né? Se eu pego Uncharted, por exemplo, é um jogo sobre... é um jogo de plataforma acima de tudo, né? É um jogo de escalada acima de tudo. Então, quando eu vejo uma escada, eu sei que provavelmente eu posso subir. Né? Pode ser que redunde em nada, pode ser que eu não ganhe nada subindo aqui. Mas talvez eu olhando rapidamente, pode ser o caminho exato que eu tenha que seguir, né? Rampas, né? Então eu estou aqui olhando o cenário e vejo uma rampa, né? Eu posso imaginar que aqui eu tenho um indício, né? Do que não fazer, né? Então eu posso ser mais narrativo. O Zelda tem isso, né? No Breath of the Wild tem aquele povo do deserto lá, quando o Link tenta entrar, ele é barrado, né? Porque ele tá com uma roupa masculina, e na verdade é uma área que só tem mulheres e tal, e aí ele precisa estar vestido com uma roupa feminina, né, para poder entrar. Então é bem narrativo o bloqueio, isso é muito legal.
Outros bloqueios são, olha, você não pode subir para o segundo andar ele existe só como forma de ambientação mesmo, não é para você ir para lá, né? Um sofá no meio do caminho, etc. Né? Eu preciso pensar na ambiguidade, né? Então, se eu tenho aqui um elemento de cenário que ele é só decorativo, eu não posso dizer que você pode interagir com ele depois, sabe? Isso confunde o usuário. Então, eu preciso criar situações, né? Se eu usar o mesmo elemento, uma hora você interage, outra hora você não interage, você cria uma inconsistência, que é o que o Donald Norman vai falar. Cadê? Passei? Aqui, né? Ele vai falar da consistência e dos padrões, né? Então, eu preciso ter isso. Acima de tudo, tem outro elemento aqui que é reconhecer em vez de aprender, né? Então, isso exaure o jogador. Vejam que quando eu falo de que UX é uma questão emocional, o nosso trabalho como UX designer é diminuir a sobrecarga cognitiva. Quanto menos cansado o jogador ficar, mais tempo ele fica no jogo, jogando. Né? Então, tudo bem que isso não é uma regra geral, tá? Você pega jogos, por exemplo, Shadow of Colossus, é sobre cansar mesmo, né? E aí a gente fica muito entretido com todas as outras circunstâncias. Então, vejam, isso não são regras cláusulas pétreas, né? São regras para a gente pensar sobre e entender como, de certa forma, diminuir aí a sobrecarga cognitiva. Olha que legal aqui o Uncharted, né? Um cenário blocado como esse, inclusive é uma boa oportunidade para a gente falar. Um cenário blocado como esse já pode ser testado de alguma maneira, tá? Mesmo com o usuário final. Tudo depende de como eu vou conduzir o teste com o usuário final. Eu jamais vou perguntar para ele se o cenário está lindo nessa build, né? Eu quero entender outras coisas, né? Ele nem precisa saber que se trata de um jogo como Uncharted no futuro. Ele pode testar essa build blocada achando que é qualquer jogo, entendeu? Tudo depende de como eu planejar esse teste. Mas eu já posso validar, por exemplo, se essa tábua funciona. Se aqui ele encontra que ele entende que ele pode pular para o outro lado, e se aqui não. Tá bom? Ou eu vou entregar mais como esse tipo de jogo, né? Esse daqui eu acho que é até um exemplo do próprio Uncharted, né? Não é. Tem uma arma que não é do Uncharted aqui, né? E é primeira pessoa aqui também. Então, Far Cry, exato, Far Cry, é isso aí, né? Que tem corda para tudo quanto é lado, né? Ou o Horizon, que vai ter as faixinhas amarelas e tal. Aí são questões de a gente pensar quais as melhores soluções, né? Para diminuir a sobrecarga. Obrigado aí, hein? Aqui também tem um exemplo de como usar a Gestalt, então eu vou usar alguns padrões para o usuário perceber coisas, né? Então, eu tenho um cenário que é muito igual e uso algo que é menor, o usuário vai perceber que tem uma diferença, né? Isso a gente sempre fala sobre Gestalt, tá? A gente precisa entender que o jogador precisa de marcos, né? Então, Level Design vai abordar isso e a gente precisa também dirigir, do ponto de vista de UX, junto com Level Design, o olhar do jogador para as coisas que ele tem que fazer de fato, onde ele tem que chegar, por onde ele tem que passar. Né? Quem jogou The Last of Us deve lembrar bem desse trecho aqui, né? E, por fim, aqui, o que a gente chama de Head-Up Display, a HUD, né? E os elementos que fazem parte do universo do jogo ou somente do universo do jogador, é o que a gente chama de interfaces diegéticas ou não diegéticas. Neste caso aqui, é uma interface que é não diegética, né? A barra de vida. Isso daqui é um recado para o jogador, né? Porém, aqui, eu poderia colocar como o Gears of War, não,
que tem a barra de vida nas costas do personagem. Dead Space. Dead Space. Né? Aquilo eu já estou falando de uma interface diegética, né? Porque aquilo faz parte do universo. Os inimigos estão vendo a barra de vida dele. Mesmo que os inimigos sejam NPCs. Mas filosoficamente, né? Conceitualmente, eles estão vendo. Então, essas interfaces diegéticas é um caminho para imersão, de fato. Né? Aqui, nesse caso, eu tenho uma interface metadiegética aqui no set, que acho que é metadiegética, porque eu não lembro agora de cabeça. Mas esse sinal aqui dizendo que tem um galho de árvore, qualquer coisa que eu posso pegar aqui, um item, ele estaria aparecendo para o jogador e não necessariamente para a protagonista. Né? Se não me falha a memória, não aparece para a protagonista. Né? Ela simplesmente vai até lá e pega o item. Né? Então é um sinal pro jogador. Então a gente chama de metadiegético porque ele está no universo do jogo, mas ele não está no universo do protagonista, está no universo do jogador, que somos nós. Né? E por fim aqui os mitos, né? Rapidinho aqui. A equipe de pesquisa de UX está fornecendo apenas uma outra opinião sobre o jogo. Né? Então fizemos os testes, etc. e tal. A equipe de UX não está fornecendo uma opinião necessariamente. Ela está captando um movimento, ela está captando ideias dos jogadores e ela está fazendo uma análise sobre isso. Né? Normalmente a gente não coloca a nossa opinião. Olha, eu acho que vocês deveriam seguir tal caminho. A gente tenta identificar qual a razão dos jogadores pensarem daquela forma. Né? E aí, se o estúdio contrata a gente para fazer UX design também, aí a gente vai também colocar questões sobre design. Se não, é um relatório que não é uma opinião, é um relatório analítico. Tá? O design de UX é de bom senso, portanto não há necessidade de teste de UX. Ou seja, se eu tiver bom senso, eu sei que o jogador vai enxergar as coisas. Né? É um outro mito e, na verdade, a gente precisa sempre do olhar do jogador para nos dar essa luz. As considerações de UX restringem a criatividade. É o contrário, na verdade. Né? Então, o diretor criativo, o game designer, etc., ele pode até achar que fala assim, porra, se eu for ficar olhando tudo que o jogador quer para eu criar, ele está cerceando minha criatividade. Não, ele está estimulando a sua criatividade. Né? Então, quando você percebe problemas do ponto de vista de design, como eu disse lá no começo, é uma oportunidade de criar soluções. E para isso você precisa ser criativo. Então, é um erro a gente pensar que isso restringe a criatividade. Na verdade, ele está justamente o contrário, ele está estimulando a sua criatividade para soluções adequadas. Né? Não temos tempo para incorporar metodologias de UX ao cronograma. Na verdade, não depende de tempo, depende de filosofia mesmo. De acreditar que, ao fazer os playtests, eu estou acelerando processos criativos, inclusive. Né? Então, eu já validei uma coisa aqui, agora eu já posso criar coisas aqui. Eu validei de novo, eu posso criar aqui. Ao invés de ficar eternos brainstormings, conversando com não sei quem, fazendo não sei o que lá e viajando em termos de soluções que provavelmente tendem a não funcionar para o teu jogo. Tá? Exagerando um pouco, mas tendem a não funcionar. O processo de UX pode começar no fim do ciclo de desenvolvimento. Não, ele deve começar no começo. Por quê? Porque é ali que é mais importante as decisões de design. Depois a gente vai validar outras coisas. Né? Eu quero validar, por exemplo, o flow, né? se naquele nível, né? Ou se naquele jogo, né? A gente vai sempre evitar testar o jogo inteiro, a gente vai testar amostras. Né?
Então, se naquele level tem um flow bacana, está bem balanceado, se o usuário tem problemas de usabilidade ou não, se tem coisas que ele não enxerga, né? Então, decisões de design, eu vou fazer determinados tipos de playtest. Para avaliar a experiência global do jogador, eu vou fazer outros tipos de teste. Por isso, a todo momento, eu deveria fazer playtest e destinar não só recursos de dinheiro, como de tempo para fazer isso. Tá? E, por fim, aqui, para a gente encerrar a apresentação, como professor que sou, eu não posso deixar de sugerir... a minha fala de hoje foi construída em cima não só da minha experiência, mas em cima da experiência de todos esses autores que eu admiro tanto, né? Então, aqui, o Game User, para quem se interessa com pesquisa de usuário, Game User Research é o livro, talvez, dos mais importantes que a gente tem, né? O The Gamer's Brain, da Sally Odom, é super importante porque ele vai falar de como funciona o cérebro do jogador, ou como o jogador pensa. Então, tem até aqui o subtítulo, é interessante, né? Como a neurociência e o UX, né? E o User Experience podem impactar o teu design de videogame, né? A Sally Odom com a Katherine Sbister também, que é outra autora super importante, aqui embaixo, ó, How Games Move Us, né? A Katherine Sbister com a Sally Odom escreveram Game Usability também, que é um livro super importante. O Players Making Decisions é aqui, né? O que eu falei para vocês, né? Como engajar os jogadores vem de um processo de design, mas acima de tudo, que esse design forneça um espaço no qual o jogador possa sentir que ele toma a decisão, que ele controla decisões e que essas decisões, tanto quanto possível, são significativas, né? E esse livro traz muitos insights super importantes, né? De como abordar a arte, né? De como a level design, etc. Como você criar um jogo de fato para que os jogadores possam ter escolhas significativas, né? Aqui 2 livros são bem difíceis de ler, mas são interessantes para quem gosta da área aí, da análise de dados, da análise das estatísticas, etc. Então, eu respondo com esses livros quando os estúdios me perguntam, mas a gente consegue quantificar a experiência do usuário, né? Quão feliz ele ficou, quão engajado ele ficou, né? A gente tem como medir isso, e esses 2 livros ensinam como fazer isso. O livro que eu falei sobre UI é esse aqui, a próxima geração de UI para games, né? É um livro bastante, eu acho, assim, ele é bastante superficial, mas ele aborda muitos assuntos, o que torna ele, eu acho que muito relevante, assim, tá? Então, ele é um pouco um livro tutorial de Unreal e Unity, agora eu não lembro bem, tá? Então, tudo que ele fala assim, ó, vai na Unity, faz assim e tal. Então, ele pode ser interessante para aquele UX designer, UI designer, que quer também entender um pouco de engine, né, de como implementar ou como criar um componente para facilitar a vida do desenvolvedor, né? Nesse momento eu estou trabalhando num jogo razoavelmente grande, né, na área de UI, e o pessoal de UX Design, UI Design, já cria componentes que vão ser importados para a engine para facilitar a vida do desenvolvedor. Ele não tem que... Você não manda um JPEG da interface para ele, né? Você já manda o componente já projetado para ele importar, tá? O level design e aí também, né? 2 livros que são clássicos e fazem parte da bibliografia básica que qualquer desenvolvedor de jogos deveria ler de cabo a rabo. O Level Up, do Scott Rogers, né? Tá na 3ª edição, que é essa edição lilás. São caras que lá no final dos anos 90, começo dos 2000, eles trouxeram uma maneira de de desenvolver jogos, tá?
Então, é muito importante ouvir esses caras. E o Scott Rogers lançou aí, no final do ano passado, a 3ª edição, que traz, inclusive, playtest e tudo mais, que ele não tinha inserido nas outras, né? E a arte do game design, do Jess Shell, que também é um cara super importante, né? E ele vai desenvolver um raciocínio de como desenvolver jogo adequadamente. Todos esses caras, eles não são só professores ou teóricos, não, tá? Todos eles estão na indústria, desenvolvem jogos ou desenvolveram muitos jogos, tá? Então, além de ser uma bibliografia básica, por eles serem pesquisadores e autores, eles também têm muita experiência em desenvolvendo. E, como eu disse, né, fazer UX é algo que parece vago, mas envolve design e envolve uma abordagem de design, envolve um raciocínio, né, assim como o Muniak comentou sobre as emoções, né? Então, eu recomendo o livro da Catherine Sbister, que é Como Jogos Podem Nos Impactar, né? Nos emocionar. E aí ela vai dar toda a ideia de como fazer isso. Isso vai virar UX Design, que vai virar UI Design, vai virar Game Design, vai virar... E isso também é interessante aqui, ó, para encerrar aqui, né? Isso daqui que você vê como o jogo me emociona, ele deveria impactar o game design. Ele não deveria simplesmente ser algo que você vai falar assim, já tenho meu jogo pronto, agora como é que eu emociono as pessoas? Ou como é que eu crio escolhas significativas? Né? Ou como eu falo de imersão, que é, por último aqui, o in-game, from immersion to incorporation, né? Ou seja, como é que eu faço de fato o usuário imergir no meu jogo? Porque muita gente fala de imersão, mas não sabe dizer o que é de fato, né? Ou qual a ferramental. Fala assim, não, eu tomei essa decisão para deixar o jogo mais imersivo. Deixou, de fato, é uma atitude, é um projeto de fato relevante? Não sabemos, né? Então, a gente encerra por aqui com esses 2 livros, tá? E é isso aí. Muito obrigado. Tentei correr aqui, mas puta, era bastante coisa, né, Yogi? Tá tranquilo, acho que foi uma grande aula para todo mundo. Quero ouvir do Moniac, do Lucas, do Thiago, o que eles têm aí de dúvidas. Legal, legal. Perguntas, né? Não, sensacional o conteúdo. E, tipo, cara, interessante estudar assim, o X. Uma coisa que eu reparei que a série Resident Evil faz muito bem é esse lance de guiar, né, os jogadores Qual é o pedido? luz, né, Ela e, ajudou o cara, nosso explorar pessoal outros aí um aspectos, tempo outras atrás. formas E de a gente fazer. quer que ela ajude de novo. Muito interessante. Olha esse lugar aqui. Esse Como lugar eu falei, tô iniciando tá também nesse mundo, né? Mas, cheio cara, de recurso. E a senhora Madalena. e se você falou de tomar essa decisão no começo, né? Porque aí você consegue desenvolver toda a ideia a partir disso, né? E você consegue direcionar os elementos do jogo, seja elementos visuais ou som, se ela consegue que seja, né? Grana. Afinal, isso como você guia mesmo também disse, é uma coisa que com aqui certeza ajuda muito a gente pensar no ela não vai conseguir jogo, retirar agora para vocês. Mas o que eu posso conversar com ela. Exatamente, é isso aí. Ela né? Uma questão que é muito importante a gente pensar, e eu acho que é bem relevante, assim. E os devs pensam um pouco nisso. E não por culpa deles, mas é porque o mercado, de maneira geral, eu não estou falando só devs brasileiros, mas os devs, quando começam, eles começam das mais variadas formas, né? Então, a gente que já está no mercado há muito tempo, a gente observa que os jogos mais relevantes são jogos que olham para questões essenciais antes, né? Eles não são levados a determinadas coisas, eles desenvolvem um raciocínio antes, sabe? Eu vou né? conversar então, com ela, você quer falar alguma coisa, Yogi? Mas lembre-se, Não,
parte desse eu pagamento tenho uma é a perguntinha. tranquilidade Legal. de Não se vocês, importa. minha. Você tem Aí eu olho pro conhecimento de Abutre e algum falo, "Nossa, site como Game Refinery para outras plataformas de jogos? Olhando, cara. Porque esse A minha aqui mão, é muito bom, mas os pena que é dedos, só mobile. os dedos eles estão flexionando. Então, Tipo, não tem. Só esperando tudo um bem. movimento De fato, não tem. diferente pra eu sacar o E rifle. sobre esse negócio de eu sei, UX ser eu sei. cedo, cara, Eu tô em se silêncio, você eu um tô dia se completamente em encontrar silêncio. Eu com um sei, colega o que eu de quis deixar escritório, claro isso pra aí eles é... porque experiência de trabalho. ela assim, vai dar um e o cara beré, fala mas que ele não não o que quer eles estão aplicar querendo UX, e ou vamos até todo pelo mundo pra menos casa incorporar feliz. Beleza? Bom, uma então estratégia você vai de lá UX e conversar falar, com ela? cara, ou você Sim. faz isso, Tá, ou você a manda gente espera pro por OLX aqui. e você Eu tem vou informações conversar com completamente não ela filtradas e enquanto você não meus sabe o que amigos fazer. ficam aí. Muito jogo em... Eu olho Vou pra tentar cara, segurar o UX, abutre, eles né? O máximo que meio eu posso. que fazem esse outsourcing. Tá, Dash de vai UX, sair porque então. eles acham que eles conseguem decifrar o que o jogador tá falando. Assim, E, olha, deliberadamente, é que nem eu quando já vou você te tá tentando ser avisar o caixa que eu vou de uma fazer. loja Eu e vou chamar aparece outra alguém rodada de querendo ver o bebida. gerente. Certo. Quero embebedar essas. Traduzir, o que eles falam não é o que eles querem, geralmente. No mundo do marketing, então, nossa, todo dia. É isso aí. Né? De fato. Thiago, quer falar? Pô, tinha muita coisa que eu já sabia, né? Muito pelo vínculo ali com questões de Com o site, Daniel. etc. Com o Daniel também, que ele já me passou vários conteúdos. É. Mas ter essa visão também, sua parte, a parte de QA também, por exemplo, que era uma parte que eu não estava tanto tendo contato, também fortaleceu bastante. Querendo ou não, tem uma relação, né? Porque geralmente a gente faz UX, a gente tem que estar também na parte de pesquisa do usuário, e uma coisa que eu vejo muito, pelo menos quando alguém fala UX, geralmente o pessoal lembra logo de interface, né? Não, fazer essa interface. Mas é mais do que, eu acho, pelo menos assim, eu vejo muito, hoje em dia, que é muito mais do que isso, é mais a experiência do jogo mesmo, como você quer passar a experiência, como você quer, que nem você mostrou, guiar o personagem, guiar a narrativa para um determinado conteúdo. Teve até um vídeo que eu estava vendo hoje, que eu li, era basicamente um review do Regras do Jogo, do Zimmerman, e ele falou bem assim, que teve um exemplo que eles estavam dando, que era que tinha um jogo em que o personagem falava, não, a gente vai ficar esperando aqui, porque teve um assassinato, né, basicamente, vamos ficar esperando o assassino voltar a cena do crime, ele, mas você não tá vendo a montanha ali na frente? Que tem uma coisa interessante, sendo que para os players a gente não via a montanha naquele momento do jogo, então pra gente ficava incógnita do que era a montanha. Do que Mas estava ali meio que acontecendo. do que estava acontecendo na montanha, mas a gente só ia descobrir lá na frente. Então, isso é um pouco de UX também, um pouco de trazer essa experiência do usuário e ter o usuário ali no centro do jogo, né? Que é uma coisa importante. Às vezes a gente acaba colocando nossas ideias mais em prioridade do que o usuário, as indicações e até os feedbacks do próprio usuário. Então, ter Sem dúvida. esse jogo centrado no usuário também é uma coisa que acaba ajudando muito ao sucesso do jogo também, né? Tanto que uma das coisas que eu vejo muito, por exemplo, tem o Elden Ring, né? Aclamadíssimo aí. Mas fizeram vários estudos de UI nele e, tipo, ninguém gostou da UI dele, nem de roguelikes em geral, assim, eles têm um pouco de uma UI mais difícil de entender, principalmente buffs para jogadores iniciantes. E muita gente ficou assustada e às vezes abandona o jogo por conta disso. Então, por conta de um pequeno detalhezinho, ele deixou de vender para outro nicho de pessoas que não tá tentando entrar ali nos roguelikes, que podia ser evitado por uma melhor UI, uma melhor experiência do usuário ali naquele momento. Então, eu vejo uma extrema importância nessa área aí. E isso a gente tem um teste específico para isso, né? Que a gente chama de teste de primeira experiência, ou First Time User Experience. Esse teste, ele serve justamente para a gente captar essa coisa. Tem tutorial, não tem tutorial? Para que tutorial? Funciona o tutorial? Como é que o jogador aprende? Né? Será que ele entende o que são as mecânicas? Ele entende o que ele tem que fazer? Essa é a busca de um teste de primeira experiência. Eu tive a grata oportunidade de fazer um teste desse, de conduzir, né? Quer dizer, eu não planejei o teste, mas eu fui moderador do teste, né? Eu moderei esse teste para jogadores brasileiros para o LoL, Wild Rift, né?
E naquela oportunidade era nítido. Qual era o objetivo? Saber se jogadores que nunca jogaram LoL jogariam, seriam capazes de jogar, né? Por quê? Porque é um jogo que tem uma longevidade e o engajamento importa, e também pessoas vão deixando de jogar e preciso ter clientes novos, né? Trazer gente nova. Será que essas pessoas jogam? Será que elas aprendem? Será que o nosso tutorial funciona? Então era essa a expectativa do teste, né? Justamente para tentar captar essa informação dos jogadores, né? E as regras de seleção, de filtragem dos testers eram exatamente assim. Olha, essa pessoa que a gente vai conduzir o teste com ela, o jogador, ela não pode nunca ter visto LoL, por exemplo, na vida. Então vocês têm que selecionar aí no Brasil pessoas que jogam jogos, mas que nunca tenham visto LoL, nunca tenham aberto LoL, nunca tenham, e de preferência que nem conheçam LoL, para a gente apresentar pela primeira vez durante o teste e captar essa informação o mais sensível possível. Então aí você entende o seguinte, cara, se a Riot, com tudo que ela sabe, com tudo que ela tem de informação, com toda a competência que ela tem de desenvolver coisas, se ela faz isso, por que um desenvolvedor indie não vai fazer, né? Por que vai se furtar disso? Né? Então, eu entendo que tem aí questões limitadoras, como recurso financeiro e etc. Mas, muitas vezes, para um desenvolvedor em início de carreira, ou uma empresa nova, primeiro jogo, ela acha que contratar 3 programadores e mais artistas vai resolver o problema dela, né? Quando, na verdade, às vezes o que ela precisa é de fato entender no que o jogo dela é bom de fato, assim, né? Ou se ele está desenvolvendo mais uma coisa igual. Eu vejo jogos o dia inteiro, né? Eu também, embora a gente não divulgue, mas eu faço parte do júri também da Gamescom Latam, né? Do Big Festival, né? E a gente testa jogos o tempo inteiro para a seleção do festival. Então, vejam, o que eu mais vejo são jogos iguais. Iguais em tudo, cara. Não é possível. Entendeu? Não é possível que você acha, de fato, que vai conseguir ter sucesso fazendo o mesmo jogo que alguém já fez, assim, sabe? Né? Você precisa ter... inclusive, você não vai conseguir investidores, porque a primeira pergunta do cara é qual o seu unique selling point, assim, sabe? Né? No que seu jogo é diferente dos concorrentes. Então, a gente precisa ter uma noção da importância disso, né? Uma outra coisa que você comentou que eu esqueci até de colocar no slide é isso. UX não é UI. A UI, ela emerge dentro de um raciocínio de UX, como eu disse. Né? Ela faz parte de um conjunto de ferramentas do UX. Né? Tanto que eu posso tirar a UI se eu achar que para aquela experiência pode ser mais legal, para aquele público, para aquele arquétipo, né? Pode ser mais legal. Então, essa é uma situação bastante relevante para nós e que os estúdios deveriam se atentar nisso. Né? Alguém Boa noite. Oba! Já entrei por aqui. Eu estava esperando, porque eu tenho 3 perguntas, na verdade. Então, eu deixei o pessoal falar primeiro. Mas primeiro eu queria agradecer pela palestra, que foi muito boa. Muito boa. Obrigado, cara. São temas que, assim, eu sou um game designer iniciante, tenho alguns projetinhos aqui e ali. São temas que eu já tinha ouvido falar antes, mas não numa profundidade, numa visão dessa. Então, eu achei muito boa a palestra mesmo. Queria agradecer, primeiramente. Mas depois, vamos lá, vamos para as 3. Então, a primeira coisa, mudei até a ordem aqui, é que eu sou uma pessoa neurodivergente e eu criei um Discord para desenvolvedores brasileiros neurodivergentes. A gente já está com quase 40 pessoas já no Discord e tudo mais, e estamos pensando em organizar Game Jams.
para esse público, não vou fechado só nele, mas talvez para falar sobre mais acessibilidade. Então eu queria saber se você tem mais conteúdo ou algo que a gente possa trazer, porque querendo ou não, eu me descobri neurodivergente há não muito tempo, sabe? O meu laudo saiu há um ano, talvez. Então eu também estou aprendendo como fazer essa acessibilidade, como fazer acessibilidade num contexto indie que seja possível, porque eu conheço acessibilidade de indústrias grandes, né, empresas maiores que conseguem ter muito mais testes e muito mais verba. Como fazer de forma simples? Como a gente pode trazer isso, talvez, num contexto de game jam também, sabe? Sim. Eu acho que é melhor eu ir respondendo. Eu fiz uma, já vou fazer essa. Você não esqueça. Essa questão é o seguinte, eu acho que fazer mais ou menos é óbvio, tem um impacto financeiro, tem um impacto de tempo, tem um impacto do que é possível o teu time fazer, né? Eu sinceramente, eu normalmente não falaria isso em qualquer lugar, mas como a gente está aqui no ambiente mais fechado, né? Mas eu não acredito muito que você consiga atender 100% de tudo, né? Nem a indústria AAA consegue, né? Então, há exclusão, infelizmente, né? Porque é um assunto extremamente complexo e sistêmico de ser implementado, né? Mas ele nos ensina muito, né? Então, por exemplo, tudo que eu falei sobre Gestalt, vamos pensar, né? Falei, puxa vida, esse cenário, essa iluminação, essa cor, esse contraste, ele pode ser melhorado na medida em que eu tiver uma preocupação em atender um público maior e que tenha, enfim, deficiência ou enfim, eu acho que é um pouco isso, né? Agora, como fazer isso barato? É isso, tem que começar pelo básico, né? Então, atender ali questões um pouco mais estruturais, como cor, forma, controles. Então, quando a gente fala de game design, a gente está falando também de controles, né? Então, como é que são os controles? Se eu puder criar opção de controles diversos, é uma forma de atender e que eu acho que é das principais, né? Existia já bem lá atrás, né, os avisos de segurança para quem tem, por exemplo, epilepsia, né? Então, de imagens que flicam muito, não sei o que lá e tal. Você tem como reduzir isso do ponto de vista de projeto. Antigamente, no design centrado do usuário, a gente faz isso. Mas antigamente era só um aviso, ó, você pode desmaiar, beleza? Né? Então, a gente já avançou nesse sentido. A gente já pode mudar determinado tipo de imagem, ou de animação, ou de frame rate, essas coisas, se a gente tiver uma preocupação com determinados públicos, né? Então, se eu estiver pensando em trazer pessoas que sejam daltônicas, para ampliar isso, eu preciso criar uma situação ali em termos de imagem, né? Então, eu vou preferir usar determinados tipos de cores ou não. Por isso que UX ele afeta as decisões de design, e deveria ser assim, e deve ser assim, né? Assim como quando a gente fala das emoções, né, que essas emoções deveriam pautar outras coisas, mas isso é um assunto que a gente pode conversar depois. Agora, como fazer barato não tem muita mágica, é implementar o que a gente consegue. De repente a gente pode, num contexto de game jam, até como desafio, averiguar quais são, por exemplo, para um público neurodivergente, que eu acredito que é um público diverso, inclusive, né, porque a gente tem várias situações distintas para cada pessoa, quais são as principais questões, né? Então, vamos supor, eu tenho diagnóstico de TDAH já há muitos anos, né? Tem coisas que eu esqueço, simplesmente. Então, que eu deveria lembrar,
Então, eu criar uma situação de ter um inventário diferente, que eu possa resgatar certas informações, né? Só para vocês terem uma ideia, o que às vezes acontece? Eu ganhei determinadas habilidades e eu não sei como usar aquela habilidade mais. Né? Eu ganhei e esqueci que eu ganhei. E aí eu fico apanhando lá na frente. Puta, como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? Putz, eu tenho um grappling. Aí que eu lembro. Né? Mas eu fiquei apanhando. Como é que eu vou atravessar daqui para lá? Né? O Zelda Link's Awakening Remake tem isso, que é muito legal, né? Você, para atravessar certos espaços e não cair, você usa um grappling que ele tem lá, né? Um hook shot, né? Então, essa é uma forma de pensar, né? Quais são, quem que a gente vai atender, como a gente vai atender e o que minimamente a gente deveria ter. Isso você vai encontrar aí. No livro da Célia Odan vai ter, né, o Game Usability. Ela vai trazer um conteúdo sobre isso. Né? O pessoal do Games for Change eu recomendo que acesse. O site em português ele é bem limitado, mas em inglês tem bastante conteúdo lá. E eu acho que é isso. Mas, enfim, a gente pode continuar conversando sobre isso quando você quiser. Por favor, por favor. Achei ótima resposta. É engraçado saber que você também tem TDAH. Inclusive, está convidado, por favor, a fazer parte do Discord. Se te interessar, vou mandar o link depois no LinkedIn lá certinho. E eu tô falando com o Marizardo, que é um game designer, que eu fiz uma mentoria com ele lá pelo Mentoria Games Brasil, e a gente, no final, conversou um pouco sobre... eu estou organizando algumas palestras dentro do Discord. Depois eu até mando aqui para o pessoal que está por aqui, quem se interessar participar lá, para falar sobre, né? Estou tentando organizar palestras até com psicólogos que eu conheço, psicólogas, e com o pessoal da indústria para falar sobre. Mas, enfim, a gente pode falar sobre isso depois. E se alguém por aqui se interessar, por favor, me dê um toque também. Depois eu vou mandar o link aqui bonitinho. O Yugi já tinha me permitido, então depois eu mando, só tinha esquecido, quem diria. Então, né, vamos lá. Agora, vamos para outro lado que talvez interesse também mais pessoal por aqui. Eu, nessa mentoria que eu fiz com o Marizardo, ele me fez um desafio, porque eu tenho vários projetos, mas nenhum lançado por N motivos, sabe? Ou fechou o estúdio, ou teve algum problema, não tenho nenhum projeto lançado. Ele falou assim, cara, tem um desafio para você então. Pega os 50 jogos mais que, tipo assim, que mais estão dando verba na parte, esqueci a palavra em português certinho, mas que são hyper casual e mais tem o most grossing, né? Tem mais verba ali, tá dando mais lucro. Ele falou, pegam eles, dá uma estudada, escolhe um ali e tal, vê o que você pode trazer de diferente, o que você poderia melhorar, e pega um mês ali e faz. Daí, qual que é a minha pergunta? Uma pergunta talvez um pouco complicadinha, que seria assim, para você, qual seria um passo a passo para você começar a pensar em UX num projeto novo? Tipo, o que você fala assim, eu tenho um projeto ali, um mês e um hyper casual, o que eu faria? Eu faço isso, tipo, seria esse passo a passo? Existe esse passo a passo, inclusive? Varia muito? Como é que você pensa nisso? Na verdade, varia muito. O que eu recomendo, primeiro, é entender que, e nem todo mundo entende, mas que a gente tem um projeto de design aí, né? E um projeto de design tem vários requerimentos, assim. E aí a gente pode pensar em vários processos também, né? Os livros que eu apontei, o Level Up, o Arte do Game Design, ou mesmo o do Zimmerman, né? Regras do jogo. Regras do jogo, né? Vão trazer ali. É uma forma de projetar qualquer jogo, né? E aí, obviamente, dependendo do escopo e etc., vai ter coisa que cabe e tem coisa que não cabe. Em termos de UX, qual que é a preocupação? Se vocês me permitirem, eu queria me estender só um pouquinho. Mas é assim, para eu pensar UX, e aí não sei se Hyper Casual é o melhor exemplo, mas eu acho que ajuda a raciocinar sobre isso, tá?
se eu estiver focado na experiência, eu preciso entender o que é essa experiência. Por isso que a gente fala de valores e a gente fala de conceitos, de ideias, né? E de preferência ideias que não são palpáveis, né? Que são intangíveis. Então, o meu jogo deveria ser sobre saudade. Meu jogo deveria ser sobre amizade. Meu jogo deveria ser sobre, sei lá, vingança, né? Quando eu pego conceitos desse tipo e que incluem valores ou carregam valores ou são impactados por valores sociais, culturais, etc. Quando eu tenho isso na mão, é quando eu começo a pensar qual a melhor experiência entrega isso, esse valor, porque é disso que eu quero falar com as pessoas, né? Quando eu falo que o design, existe um discurso do design, eu estou querendo dizer exatamente isso. O meio, né, que é o jogo, ele quer falar com alguém, né? Eu não estou falando de jogos, é jogo para educação, então, que você está falando, é jogo sério. Não, eu estou falando de jogo para entretenimento, ele entrega algo, né? Pode ser mais profundo ou menos profundo, pode ser mais banal ou menos banal, mas ele entrega um discurso ali, né? E se eu criar isso, e aí eu estou falando especialmente de jogos menores, é onde a gente tem espaço para começar a pensar qual é essa experiência. E a partir daí é que eu vou fazer o design dela, né? E aí uma forma de seguir com isso eu recomendo o professor Daniel Leite, que o doutorado dele tem lá um framework que é quase como um questionário de requisitos que você precisa responder antes de começar a produzir o teu jogo, só para a gente pensar qual é essa experiência, né? Então, e é isso. Independentemente do qual processo, eu preciso entender muito bem quem são os atores que fazem parte dele e que experiência que eu quero mostrar. Se meu jogo é sobre saudade, como é que eu quero falar sobre isso? Porque muitas vezes você tem lá dentro de você um propósito sobre isso, né? Por que eu quero falar de saudade? E a partir daí, quando as pessoas me procuram, falam assim, eu queria fazer um jogo sobre doença mental. Doença mental não, desculpa. Sobre saúde mental. Tá, mas o que você quer fazer e qual é o conceito por trás disso? Então, eu vou pensar assim, o TDAH causa um sofrimento, então eu tenho um conceito. Então, eu tenho um conceito de sofrimento. O TDAH, ele causa confusão mental, muitas vezes. Então, eu tenho outro conceito. Vejam como isso já pode, se eu deixar isso bem aberto, isso já pode virar mecânica. Como é que eu, dentro da minha experiência, eu entrego uma confusão mental? Então eu vou fazer assim, de repente eu crio um sistema no qual o usuário anda em círculos e ele acha que está sempre no mesmo lugar, e isso causa uma confusão mental, e aí eu vou tentar discutir isso. Ou Hellblade, por exemplo, que tenta entregar uma experiência ali próxima da esquizofrenia, né? Então ouve vozes, né? E aí criam mecânicas, quer dizer, se você tiver com o microfone aberto no Hellblade falando, a personagem vira para você e reclama, entendeu? Com você, né? Que ela não consegue pensar, que você não deixa ela pensar, porque você está falando, né? Então, vejam, se você tivesse só pautado no game design, você não conseguiria imaginar uma mecânica como essa, sabe? Né? Então, quando você pauta pelos conceitos e pela experiência, isso deveria criar novos game designs, novas mecânicas inovadoras, inclusive. Então, em termos de processo, é isso. Você tem lá o processo de design, então eu tenho que fazer uma coisa na frente da outra, ou eu tenho um briefing, ou eu tenho perguntas que eu tenho que responder, e aí eu recomendo que você visite a tese do professor Daniel Leite Costa,
que é professor da Unifacisa, lá na Paraíba, e que ele tem um framework que é maravilhoso para você começar a entender que perguntas você tem que responder para desenvolver a melhor experiência. Beleza. Nossa, muito obrigado. Eu não conhecia esse doutorado e quero buscar depois ele com calma. Foi mais ou menos o caminho que eu estava imaginando que seria para essa resposta. Geralmente esse tipo de pergunta nunca tem faz isso. É ótimo, mas é bem legal que você falou dos livros e tal, porque, né, o Art of Game Design eu acho que é um livro, assim, você precisa ler ele para qualquer pessoa que trabalha em jogos. E eu lembro que você comentou um pouco dessa parte de ideias intangíveis. Eu lembro que eu usei bastante isso no meu TCC, porque eu estava desenvolvendo meu TCC durante a pandemia, né? Eu fiz a Faculdade de Jogos Digitais da PUC, e daí eu estava desenvolvendo ele, e eu lembro que eu queria falar de pandemia, mas a pandemia estava um assunto tão pesado, era 2020, a gente tinha acabado de começar a falar sobre, e daí eu estava sem ideia do que falar de experiência, enfim, tinha perdido meu avô, estava naquele clima, eu falei assim, cara, eu não quero falar de pandemia desse jeito, não quero falar de pandemia. Então, a ideia que veio para mim foi, eu vou falar da pandemia tipo assim, de outra forma, e eu quero trazer a ideia de, cara, eu queria sair para curtir, mas tem algo em me impedindo. É esse sentimento que eu quero trazer. E isso guiou toda a lógica do jogo, sabe? Então, é muito legal essa parte. Outra parte que eu acho muito boa também é a parte de prototipagem do Art of Game Design, que abriu minha cabeça de uma forma muito foda. Mas, enfim. Agora, uma outra pergunta que talvez seja uma coisa mais simples e talvez seja até um tema que você já deve ter ouvido falar ou fala bastante, não sei. Mas eu imagino que se você, né? A gente estava falando bastante de Uncharted, a gente estava falando de jogos nesse estilo, e teve aquele momento da treta muito grande que os usuários, né, os jogadores, estavam muito putos com esses jogos que tinham, por exemplo, caminho amarelo, ou coisas amarelas indicando um caminho a seguir. Então, esse trope, né, essa coisa que a gente usa sempre, talvez de uma forma específica, dentro de um UX, para indicar um caminho, estava sendo tão usado que chegou a saturar, eu acho, os jogadores. Como que você vê isso? Até que ponto você acha que vale a pena você se basear muito em outros jogos, ou usar muito isso? Ou você acha que foi uma picuinha aleatória e hoje em dia o pessoal nem fala mais sobre isso, os jogos saem, o pessoal nem comenta mais sobre? Qual que é a sua visão sobre isso? Que gostaria de saber. Eu vou tentar ser breve aí, porque eu acho que a gente daqui a pouco precisa encerrar, né, Yugi? O que acontece? Eu acho que picuinha é o que mais tem hoje também, né? A internet mesmo é um universo complexo hoje em dia. Mas assim, do ponto de vista prático, serve para muitos jogadores, inclusive para mim, por exemplo, né? Que sou um jogo que estou mais focado numa jornada e numa experiência de progressão mais narrativa, por exemplo. Eu gosto muito das histórias, mas não só das histórias, né? Eu gosto de ter uma integração, tipo God of War, é legal, acho que tem uma integração entre mecânicas, gameplay, narrativa muito forte ali, né? Quase como um cinema interativo, né? Então é uma coisa muito bem projetada, mas tem esses indícios, né? God of War sinaliza um pouco menos, mas o que eu imagino, normalmente a resposta para isso é, se tem um indício ali, é porque aquele público daquele jogo, né? Aquele estúdio já conhece bem, inclusive, porque já está Uncharted tem 4 jogos, né? Enfim, já conhece bem o seu público, né? E o público curte, né? Quem não curte, muitas vezes são os críticos, por isso que eu estou falando. Às vezes não é uma questão de você fazer um playtest e entender que você tem que tirar todas as sinalizações de onde escalar, né? Você precisa pensar sobre isso um pouco mais pragmaticamente. Serve para quem, né? Mas, acima de tudo, do ponto de vista de design de UX e usabilidade e de interface, porque isso é interface, né? E sutilmente é diegética, porque está ali
na montanha tem uma marca disfarçada, e é como se a personagem pudesse ver e entender que ela pode escalar ali, você pode pensar em soluções melhores. Aí, né, quem sou eu também para discutir com a Naughty Dog, assim, né? Mas talvez tenham soluções melhores, né? Mas eu acho que é muito específico de determinado público, né? O público do Uncharted, o público está mais vidrado na aventura em si do que em criticar a condução, né? Então você tem uma assistência do sistema muito forte, mas aí também tem o lance da customização possível, né? Que até o Jacob Nielsen vai também propor, né? De você das pessoas poderem tirar isso. Então você cria um jogo no qual você quer tipo assistência de mira, né? Eu quero jogar sem assistência de mira. O jogo de Fórmula 1 eu quero jogar sem assistência do câmbio, né? E assim sucessivamente. Eu poder escolher, e aí você atende também o público que quer uma experiência um pouco mais complexa ali, né? O Zelda tem isso, que você pode tirar o mapa, né? O minimapa ele some. Se eu quiser uma experiência um pouco mais diferente, menos guiada, né? Mas eu vejo com importância que exista, né? Isso é acessibilidade, isso é usabilidade, isso é ergonomia, né? Se eu não disser para o player onde ele pode ir ou não, eu tenho que ter um tipo de decisão de design também que abarque isso, né? Então, o Zelda você pode subir em qualquer montanha, ou quase qualquer montanha. Se não puder subir, ele vai inventar uma coisa muito sutil que começa a chover. Aí você escorrega. Ele não te deixa subir. Ou se não é o momento de você subir ali, então você não vai subir ali, né? Porque ele quer te conduzir para outro lugar. Então são decisões que a UX designer, game designer, diretor criativo, todo mundo ali decidindo junto, level designer, né? Decidindo junto como conduzir aquilo. Mas tem questões ergonômicas mesmo, de fato. Se eu quero que o jogador engaje naquele cenário, tem que ser assim, né? Eu engajei com Bloodborne, mas eu não engajei com Dark Souls, por exemplo. Eu me senti muito fora do ar com Dark Souls, né? Não foi um jogo que eu entendi assim, né? E tem jogo que para mim é assim, né? Mas engajei com outros jogos, Death's Door, por exemplo. Eu acho que tem soluções muito parecidas de level design como o Bloodborne, mas num nível bem pé no chão ali, indie e tal, né? Um jogo incrível. Então, mas tem usabilidade ali, né? Você consegue perceber o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. Então, eu acho que tem uma reclamação, e as pessoas reclamam muitas vezes porque também tem que reclamar. Esse é o problema, sabe? Né? Faz parte do raciocínio delas, de repente elas se sentirem relevantes no mundo, reclamarem, né? Sim, sim, concordo. Eu acho que eu também vejo por esse lado, assim, que é uma questão de acessibilidade, ergonomia. Você comentou do God of War, eu lembro até do pessoal criticando muito o God of War por uma questão um pouco parecida, mas na parte de puzzles, que o Atreus, ele ficava muito falando que você deveria fazer no puzzle, não dava tempo de você pensar. E o problema, eu acho que maior foi que ele tinha uma parte nos menus, na parte de acessibilidade, que você podia fazer o Atreus demorar mais tempo para dar as dicas, só que esse tempo ainda era muito rápido e você não tinha como desativar. Se tivesse no slider, em vez de ser de 0 a 1, fosse tipo on e off, eu acho que já resolveria. Então eu acho que é a mesma questão no final das contas, mas enfim. Cara, obrigado. Desculpa, o God of War mesmo, ele tem vários problemas, cara. Né? Eu tentei engajar com Ragnarok, mas é difícil, cara, algumas coisas. Assim, os controles. Oi? Não, eu só quis comentar aqui, por exemplo, eu concordo com você não conseguir conectar com o Ragnarok, porque, assim, eu sinto que ele é um belíssimo filme. Mas isso não é um jogo, entendeu? E tem problemas mesmo. Tem problemas de controle, né? De controle, cara. E os puzzles do God of War, no geral, eles são complicados, né? Eles são interessantes, mas eles são difíceis demais às vezes, né? Como você falou, né? Enfim, é a questão para a gente olhar.
e as soluções também, sabe? Você precisa criar soluções. Esse é o trabalho de design. É por isso que eu falei no começo que é difícil fazer design. Fazer jogo, qualquer um faz. Mas fazer design é difícil. E é onde eu acho que os indies deveriam se concentrar mais. Né? Em como pensar o jogo. Não sair fazendo só e tal. Bom, tá ótimo. Finalizei minhas perguntas. Muito obrigado de novo. Eu acho que eu passei muito do horário aqui, mas estava muito boa a conversa, então uma boa noite. Depois eu falo com você no LinkedIn, quero mandar o Discord certinho lá. Legal, manda lá. Tanto a palestra aqui quanto o PDF dos slides vão estar disponíveis? Eu mando para o Yugi e aí ele gerencia isso aí. Tá ótimo. Muito obrigado. Boa noite de novo. E valeu, obrigado. Entrando um pouco até o que o Lucas falou, questão do processo, né? E design. Não precisa apresentar nós. Falando um pouquinho mesmo. Geralmente, quando eu tô estudando algum projeto, realmente para algum jogo novo que eu tô criando, além da parte de GD, geralmente eu faço que o pessoal fala que é o passo inicial de todo o ex-designer, é jogar, né? Então, eu sempre acabo jogando muitos jogos com aquela temática que eu quero abordar nos jogos. Então, por exemplo, agora eu tô trabalhando num jogo que tem um pouco de gestão de restaurante. Então, eu baixei várias demos de outros jogos que estão para sair com esse mesmo conceito de restaurante, gerenciamento, para poder analisar. Depois disso, geralmente eu entro lá no Game UI Database, aí pego ali as referências de UI desses jogos ou de outros jogos também. Começo a fazer um estudo ali com base nas heurísticas de Nielsen, estudando, tipo, base nessa heurística aqui, que é de consistência padrão, ele usou o mesmo botão em tais posições do play. Aí depois disso eu vou fazendo estudo de blocagem. Então eu pego aquelas telas e eu faço o wireframe de baixa complexidade ali, só apenas com blocos pretos e cinzas mesmo, para definir quais são os locais que mais o pessoal utiliza para fazer aquelas UIs, e daí eu vou construindo as UIs que eu acho mais necessário, fluxograma, depois começa ali a prototipagem, enfim. Isso mais voltado para a parte de UI, mas também entra muito na parte de game design, experiência que eu quero dar para o jogador e teste. Então, uma coisa que eu vejo muito é a parte de teste ali do Zimmermann e etc. Que ele sempre vai testando e refatorando os softwares dele. É isso mesmo. Não, uma coisa que você comenta aí que eu acho que é fundamental é não julgar que pelo cara ter feito aquilo, ele tá certo, entendeu? Então, quando você vai lá no database de UI Database, tem um monte de coisa lá, de empresas gigantes e tal. Mas daí você olha aquilo, aí você analisa, fala assim, isso aqui é consistência, isso aqui é repetição, isso aqui é não sei o quê. Porra, esse cara aqui usou as heurísticas, esse cara aqui sabe o que está fazendo. Porque tem outros que só copia, e aí se perpetua soluções que são ruins, sabe? Né? E aí você vê na maioria dos jogos, os devs acabam tendo a sensação de que aquele é o certo, porque vários jogos usam. Mas vários jogos usam porque um copiou do outro e não necessariamente teve um senso crítico para falar, porra, eu acho que eu consigo criar uma solução aqui. Né? Então é muito legal você ter comentado isso aí. Beleza? Beleza. Guzmão, posso fazer a última pergunta para a gente ir embora? Pode, claro. Obviamente eu não sou dev como todos os outros, mas me chamou muita atenção na sua apresentação porque você focou em algumas coisas e aí veio aqui a pergunta na minha cabeça, né? E eu acho que talvez não tenha uma resposta clara como a segunda pergunta do Lucas, mas como que um desenvolvedor iniciante, né, ele pode criar um processo de testes do seu jogo que não apenas se concentra na funcionalidade do jogo em si, mas também nos aspectos que você abordou bastante, que são os emocionais e psicológicos da experiência do jogador. Cara, assim, o teste é uma coisa que eu não falei de fato e é excelente que você tenha tocado nesse assunto, porque eu esqueci de colocar na apresentação isso, de fato. Né? Muito obrigado. A concepção do teste ela é um conjunto de coisas. Né? Primeira coisa quando eu vou pensar um teste,
eu não faço teste assim, joga aí e me dá feedback, como eu disse. Nunca. Isso é jogar dinheiro fora. O que você deve pensar é, o que eu quero descobrir. Esse é o papel do pesquisador de usuário e é o papel do UX designer e tal. É o que eu quero descobrir. Por quê? Porque eu projetei aqui algumas coisas e estou em dúvida. Eu quero descobrir se funciona aquilo que eu estou pensando. Então, tendo isso em mente, assim, eu contei um pedaço da história aqui, tem um NPC que ele vai encontrar, trocar uma ideia, vai pegar uma quest. Porra, eu tenho uma jornadazinha aqui, e eu quero que ele experimente isso, sinta isso, então eu vou elencar. Será que ele está experimentando isso de fato? Então eu sei o que eu quero descobrir, né? Aí eu vou planejar o teste, né? Vou pensar quem é o meu usuário, quer dizer, eu já tenho que saber quem é o meu usuário, mas com quem que eu vou fazer o teste? Então eu vou fazer uma triagem, vou fazer um chamamento, vou selecionar os usuários, aí depois o ideal é você convidar lá 30 pessoas, selecionar 5, né, que estão muito dentro, porque as 30 vai vir uma galera. Aí a gente faz um questionário de triagem, né, que é para saber se aquela galera que veio, de fato, é quem eu quero fazer. Porque senão eu gasto tempo fazendo teste com uma galera que não está no perfil, né? Então, e para isso eu preciso construir uma build também. Muitas vezes as empresas mais sólidas ou que já estão acostumadas a fazer esse trabalho, elas criam builds específicas para fazer testes e responder coisas. Então, os programadores trabalham em cima da build do teste, que não necessariamente é a build do jogo, né? Às vezes eu preciso criar ali um pedaço, que é o caso do LoL que eu falei. Eles criaram uma situação ali que não está no LoL, e que talvez nunca vai estar. Mas aquilo responde a questões que dão subsídio para eles implementarem depois no jogo final. Então, como é que começa? Começa por aí mesmo, é o que eu quero descobrir, e aí eu vou fazer perguntas também para o tester que vão nesse sentido. Eu não vou ficar perguntando coisa do jogo geral e tal. Eu vou perguntar coisa focada naquilo que eu quero descobrir, né? Porque aquilo responde um anseio de que eu preciso resolver para seguir com o projeto adiante. Então, eu preciso validar aquilo ali, né? Então, aí vou programar o teste e depois eu vou analisar, vou elencar o que seria o bom daquilo. Atingiu, não atingiu, né? O que ele precisa ter feito para eu entender que ele atingiu, e isso vai variar de caso a caso, né? Jogo para jogo, né? Eu vou precisar criar métricas. Por exemplo, eu quero testar se um combate está difícil num determinado nível. Então eu vou eleger ali um número de uma minutagem, né? Falar, ó, ele tem que vencer esse combate em 30 segundos. Se ele está demorando 2 minutos, é porque eu tenho algum problema, né? E aí eu vou tentar cercar isso. Pode ser... É engraçado isso, porque é legal. Pode ser que ele esteja, de fato, achando o combate difícil, como pode ser que simplesmente ele largou o jogo lá e foi pegar um café, né? Então você precisa entender, por isso que a gente grava o gameplay, né? E às vezes a gente tem um moderador também, porque o moderador não deixa o cara ir pegar um café, entendeu? Fala, ó, você tem que cumprir essa missão, porque a gente está querendo medir aqui o tempo. Se você deixar o jogo aí sumir e voltar 3 horas depois, eu vou achar que meu jogo está hiper difícil, entendeu? Quando na verdade o cara só foi no banheiro, né? Então esse é o cenário, Yugi. Eu não sei se eu respondi muito bem, eu tentei ser o mais objetivo possível. Não, tá ótimo, tá ótimo. Então, acho que em nome de todo mundo, queria agradecer aqui de coração essa... Legal, eu que agradeço, cara. Palestra incrível aí que você deu para todos os membros aí da Indie Hero Game Jam Plus. Percebi pelas perguntas, pelos comentários da galera, né? Obrigado, legal. Várias experiências interessantes aí para ajudar eles a pensarem e enxergar novas possibilidades no universo de desenvolvimento de jogos, né? Então, pode contar com sua presença sempre. Legal. Dar alguma palavrinha para se despedir? Eu agradeço demais a oportunidade que eu tenho de falar sobre isso, eu vou falar.
Né? Muitas vezes eu vou falar, às vezes, a mesma coisa, várias vezes, porque a gente precisa desse discurso. A gente precisa, em vez de gastar dinheiro contratando mais devs, você precisa contratar mais designers. Entendeu? É isso. Entendeu? Porque com todo respeito aos devs, ele tem uma função que pode ser criativa, às vezes está no meio criativo, é muito legal que a gente tenha um time multidisciplinar, mas você precisa balancear esse time e às vezes é melhor você aferir investir em playtest do que contratar mais um dev, ou mais um artista, ou mais alguém para o time, porque você pode estar construindo coisas equivocadas em vez de construir coisas mais assertivas, né? Então eu agradeço a oportunidade. Game Jam Plus e Indie Heroes são parceiros já de algum tempo e é sempre um prazer estar falando para essa comunidade aí. Obrigado, bom final de semana para todos. Valeu, bom fim de semana, hein? Obrigado pela palestra. Valeu, bom fim de semana. Inclusive, eu já te seguia lá no LinkedIn, aí eu marquei lá no post. Opa, legal, valeu. Aí eu vou falar contigo lá depois. Beleza, obrigado. Valeu, gente. Valeu aí. Tchau, tchau, Yugi. Obrigado. Obrigado, João. Valeu.